Muito boa tarde, estamos de volta, começando o Mundial e você em muito alto astral aqui. Estou recebendo hoje para o nosso bate-papo. Fica com a gente, que a gente já está se divertindo aqui, né? Imagina durante todo o programa. Estou recebendo Tiago Petreca. Falei certinho. Perfeito. É assim mesmo que pronuncia? É assim, simples muito desse jeito. Muito obrigado. Muito boa tarde. Coisa boa, né? O Tiago está aqui, a gente está aqui batendo um papo sobre o livro, sobre o mercado de trabalho, sobre audiovisual. Tem aqui o Luca. Pensou que eu não ia falar de você? Veio passear aqui, tá aí na dramaturgia, veio do audiovisual. Garoto de 16 anos, gente. A gente tem que incentivar. É lindo mesmo. Você fez um bom trabalho. É a minha melhor obra. Ele e a Olivia. Isso. Né? Então é um casalzinho. Igual no livro tem uma dupla. Na vida real, também tem uma dupla também. É isso. Depois você traz a Olivia, que agora eu já quero conhecer também. Entendo. Um beijo. E é uma artista também. É um artista também, é uma família. O negócio dessa é a dança e a pintura. Ai, que lindo. Cada um tem um talento e a gente tem que talento. Estimular sempre esses talentos, não é? Sem dúvida. Vocês perceberam que o Tiago tem voz de locutor, né? Ele estava me contando até que ele já teve programa de rádio. Há 24 anos atrás, na Rádio Morena, lá em Campinas. Rádio Morena, lá em Campinas. Ele é de Campinas, está aqui em São Paulo. Quinta-feira tem o lançamento deste livro que eu já vou mostrar para vocês, porque ele é consultor generativo, achei forte isso, viu? Especialista em empreendedorismo, certificado em programas de mindfulness, criador do programa de liderança autêntica e autor do livro do Mindset ao Mindflow. Agora está lançando Ária, o desnudar de uma dentre tantas almas. Que nome profundo. Essa é a ideia. Como todo o processo do livro que ele vai contar pra gente, vamos conversar a respeito de Ária e de muitas outras coisas aqui no nosso bate-papo, porque uma coisa vai levando a outra. Sem dúvida. Com certeza. Efeitinho dominó. Efeitinho dominó. E aí faz parte, você atende muitas pessoas, né? Você tem muitos alunos também, muitos seguidores que eu acho que passam por todo um processo, e a gente estava aqui falando de autoconhecimento. Ária é um livro que fala de autoconhecimento? É um livro que está imergido no autoconhecimento, ou seja, todo o contexto da escrita de Ária, ele está dentro da ideia de autoconhecimento, porém ele vai um pouco além, ele é pretensioso nesse sentido de ir além, porque ele nasce também do meu próprio processo de autoconhecimento. O Ária é produto de 10 anos de escrita. Eu registrei durante um pouco mais de 10 anos, um pouco mais de 4.000 páginas, num processo de diário. Então, o diário, nele eu registrava a minha própria jornada, né? Então, lá para 2010, 2011, eu comecei um processo intencional de autoconhecimento, né? Ao longo desse processo, eu sempre gostei de escrever, eu tomei a decisão de começar a registrar o que estava acontecendo comigo, né? Então, para quem conhece Joseph Campbell, o maior mitólogo, ele encontrou, né, dentro dos mitos o monomito, né, a teoria do monomito, ou seja, indiferente do mito, você tem algo que é transversal, algo que se repete, né? Então, você tem aí, em geral, 12 etapas de uma jornada do herói, né? E parte dessa etapa é a entrada na caverna. Por que eu estou falando isso? Quem empreende um processo de autoconhecimento, empreende uma jornada do herói. E ao fazê-lo, você vai seguir ou buscar, somos buscadores, quem está desperto para esse processo, e ao fazê-lo, inevitavelmente, você vai entrar na caverna do dragão, ou como o Campbell também chama, caverna escura. Né? Então esse processo ele é inevitável. Tem aquele que o faz de forma consciente, aquele que o faz querendo fazer, e tem aquele que o faz por coincidência, porque aconteceu. Então tem experiências comuns de angústia, de tristeza, de sofrimento, de dúvida, de confusão, de ansiedade. Esses movimentos, eles pertencem a qualquer ser humano, e principalmente aqueles que estão em um processo de autoconhecimento. Só que as razões que geram estas experiências emotivas, elas vão mudando. Então você pode estar triste ou confuso por algo que vem do exterior, alguém que te machucou, ou uma situação que não te agradou. E do autoconhecimento é quando você olha no espelho. E neste espelho emerge não só a tua luz, como a tua sombra.
né? E aí você tem que olhar para ela de frente para que, então, uma vez dentro da caverna, aonde as sombras estão, você possa fazer uma caminhada até o outro lado da caverna para começar a fazer o processo de retorno e você fechar o teu ciclo de jornada. E não é só uma jornada que a gente faz na vida. A gente faz várias jornadas, né? Uma atrás da outra, e a gente vai evoluindo. Então, a área, sim, ela fala de autoconhecimento, ela está no tema do autoconhecimento e ela nasceu do próprio autoconhecimento desse que vos fala, que fala com você, que fala com quem está ouvindo a gente aqui na Rádio Vibe Mundial. Vibe Mundial. Eu vou fazer ele fazer uma locução no final. E me diz uma coisa, você continua fazendo esses registros? Não tenha dúvida, eu dele continuo com meus tá caderninhos aqui. Né? Foram 43 até o Área, eu já estou no 46. Aí, Área é uma personagem? É um personagem. Um personagem, Isso. né? Então a gente já começa a entender. O que o livro, de que forma você optou, né? Esse já é o seu segundo livro, de que forma você optou a organizar o livro? O que você quis colocar neste livro, já que a gente está falando de autoconhecimento, de luz e de sombra? Boa pergunta. Eu foquei na caverna. Eu foquei no movimento de entrada na caverna e saída da caverna. Ou seja, como é algo, a jornada como um todo é inevitável para quem quer empreendê-la e quer fazê-la de verdade, né? E entrar na caverna é bastante desafiador, né? Entro ou não entro? Exato. Mas tem hora que uma vez a jornada começando, e é muito legal quando a gente assiste filme, por exemplo, Hobbit, Senhor dos Anéis, Casa do Dragão, enfim, são filmes ou séries que se encaixam super bem dentro da estrutura da jornada do herói do Joseph Campbell, né? E tem horas que a caverna te chupa, ela te chama e você cai nela literalmente, né? E ao fazer você vai ter que enfrentar, você vai ter que sair dela. Só que aí a tua saída é para o outro lado, não a portinha que você usou ou a entrada que você usou para chegar naquela caverna. Então eu foco no processo de estar entrando no meio e na saída dessa caverna. Então é essa etapa da jornada do autoconhecimento que eu trato, né? Por que eu escolhi isso? Porque nos meus registros eu notei que isso é reincidente, né? Muita coisa dessas sombras reaparecem. Então, coisas que eu escrevi em 2014, que eu fui ver em 2017, escrevi a mesma coisa. Eu falei, gente, isso aqui é doideira. Eita, esse treco aqui tá me perseguindo. Eu não mudei isso ainda? Exato, e esse é o ponto. Caramba, eu não mudei esse negócio ainda. Só que se você não registra, é como o peixe dentro d'água. Você não sabe. Ele não percebe que está dentro d'água até que sai. Então, quando você faz o registro, coloca ele à mão, escrito neste exercício de relação com o papel, com a escrita e, no final das contas, com você mesmo, você se transforma em uma terceira pessoa, um observador de si. E ao fazer, você fala, uau, caramba. Então, como é algo reincidente ao longo de 10 anos, eu falei, puxa, eu preciso ajudar o meu leitor a ter instrumentos de linguagem, a ter instrumentos que tangibilizam essa experiência. Então, quem está ouvindo a gente agora pode fazer um exercício de pensar, será que você já passou por dúvidas, confusões, mazelas, tristezas, situações que geralmente a gente classifica como desafiadoras ou entristecedoras e que a gente não sabe muito bem como lidar com elas? Né? Porque é como se fosse um ente fantasmagórico, né? A gente não consegue pegar aquilo. Gente, como é que eu pego esse negócio? Então, um caminho é a linguagem, para a gente denominar alguma coisa. Então, a emoção precisa receber um nome, para que você tenha uma relação. Imagina que você sai à noite, você é jovem, como o meu querido filho Luca, e conhece um menino na noite, e aí você está conversando e fala, então... E eu não consigo denominar o outro. Eu não consigo chamar, ei, você, ô criatura. Muito. Você vai impessoalizando a relação. Para que essa relação se torne próxima, eu nomino, eu dou um nome. É Luca, é Samira, é Mônica, é Olívia, Daniel, é Roberta, é Fernanda. Então eu vou dando nomes e eles como se ganhassem uma tangibilização. O processo de escrita que eu escolhi por isso foi a prosa poética.
Porque a prosa poética usa de símbolos, usa de metáforas. Qual que é a grande vantagem disso? Se eu falo para você que eu estou com alguma dúvida, eu posso até, se der tempo, eu leio a primeira fala, são 34 falas, né? Mas quando eu lanço mão de uma imagem, de um símbolo, de uma metáfora, quando você lê, você passa a ser o dono ou a dona do que você está lendo. É diferente de eu descrever uma situação difícil, como numa biografia, algo conflituoso, mas eu dou detalhes e eu descrevo a situação. Quando eu transformo aquela situação num símbolo, numa metáfora, eu falo que, puxa, a tristeza me fez ficar prostrado. Bom, eu descrevi um movimento comportamental, mas eu poderia muito bem dizer para você assim: senti-me como machucado por um espinho que eu não podia ver, mas podia sentir. E ao buscá-lo, simplesmente não o encontrava. Sabia que provavelmente uma rosa eu iria encontrar, mas pelo seu caule eu deveria subir, para ela alcançar, mas pelos espinhos antes passar. E aí eu o encontrei, e assim minhas raízes, para um dia florir e o meu aroma ceder. Então, a hora que eu começo a trazer um pouco desse movimento mais metafórico, você ganha potência e você se torna dono do que você está lendo. Por quê? Que rosa é essa? Eu não falei que ela é vermelha. Não. Ela pode ser vermelha, pode ser amarela, pode ser branca, ela é sua. Qual é o tamanho desse espinho? Não importa, ele é seu. Né? Então, quando você ganha propriedade sobre o que você está lendo, você traz isso e você acolhe como um bebê. E aí ele é seu, você pode cuidar dessa história. Então, a área é um presente que eu entendo dar, mas porque a pessoa se torna dona do livro. Eu só passo a ser um canal. E isso é maravilhoso, né? Porque aí, eu sendo dona do que eu estou lendo, isso eu vou prestar atenção também através da forma como você está escrevendo, do que eu sinto em relação àquilo. Exato. Aí isso me dá insights do que eu tenho que analisar, avaliar, refletir. Exato. Curiosidade. Boa proposta. Curiosidade. Tiago, como é que você sabe fazer isso? Eu passei, quando você falou que eu sou consultor generativo, Sim. Eu sou o primeiro consultor generativo no Brasil, formado pela Dilts Strategy Group, que é do Robert Dilts, criador da segunda, terceira e assim vai, geração da neurolinguística. Surgiu lá na década de 70. Né? Então eu estive com ele durante um mês na Califórnia, e parte do nosso processo, a gente estudava das 9 da manhã às 9 da noite, e uma das aulas que nós tivemos, um dos treinos que nós tivemos, foi com o Nick LaForce, que é um poeta americano. E eu aprendi a poesia associativa com ele. E a partir desta técnica, eu escrevi dentro da linguagem de prosa poética. Ah! Então existe técnica por Existe trás. uma técnica Lógico. por trás, né? E você fala muito da linguagem. Você cita, se eu não me engano, é no último capítulo, mas você denomina fala. Por que fala? Porque é o que a figura masculina provoca na figura feminina, que é a área, a expressar. Então ela se expressa pela fala. Agora, é uma fala somente verbal? Aí fica para o leitor descobrir. A gente associa a fala pelo verbal, Exato. né? A linguagem oral. Sim. Mas falamos de várias formas, né? Exato. Os olhos não falam? Falam, O sorriso não fala? com certeza. E assim, eu abri assim, acho que foi na última fala, não tenho certeza, nota. Na nota do autor. Essa é a nota do autor. A escrita me persegue há muito tempo. Desde criança, posso dizer? Olha, eu lembro que quando eu estava no primeiro grau... segundo grau, na minha época, obviamente. Estamos falando da década de 80. Eu te entendi. Perfeito. Ensino fundamental. É isso! Estava no primeiro ano, eu lembro que no colégio em que eu estudava, eles fizeram uma competição de redação. E a minha foi uma das ganhadoras. Né? Já participei de competições de roteiro, concurso de roteiro, lá em Campinas. Eu lembro do Etc e tal, final da década de 90, também foi um dos vencedores. Porém, a gente precisa lembrar que o contexto no qual a gente vive, ele também é elemento para nos moldar. Então a gente vai sendo esculpido de dentro para fora e de fora para dentro.
né? Então a gente tem esse movimento in e out. Eu sou filho de duas pessoas que amam ler. Isso já é um caminho... Então, assim, e a leitura, ela é fundamental para quem escreve profissionalmente e é também fundamental para quem quer não só aprender a escrever, mas você fazer o mundo do ler e do escrever é como se você pegasse os dois lados de uma moeda e juntassem, aonde você faz com que a dualidade se encontre na busca de uma harmonia. Então, a leitura e a escrita é como se fossem irmãs gêmeas. Né? Elas devem caminhar juntas. E tal qual um irmão gêmeo sente muita falta quando o outro não está presente, a escrita faz falta para um bom leitor. Assim como a leitura faz falta para um bom escritor. E não tem jeito, mesmo na liderança, e quando você leva a meditação, mindfulness, nos seus trabalhos, você coloca essa linguagem junto. Não tem dúvida. Porque eu acho que faz parte já de você. Só de conhecer um pouquinho, a gente já percebe isso. Não é? Eu boto meus alunos para escrever poesia. E sai Porque coisa é um exercício. linda. E sai coisa linda. Eles, eu dou muita Não, professor, não, professor. Não, a resposta não é bem assim. Fala, prof, assim não. Pô, prof, pelo amor de Deus. E nós estamos falando com adultos, a gente está falando com o pessoal. Então, a primeira reação é a negação. Isso a gente já sabe. Mas é muito interessante porque, uma vez entendida a técnica, que é relativamente simples, é exercício. E eu conto para você, do Liderança Autêntica, a gente está indo para a 30ª turma. Então, faz 30 turmas. Sim. Gente, é bastante turma. É muita turma. Muita gente, a gente atendendo. E todas elas eu coloco a turma para escrever poesia. É raríssimas, mas de verdade. São raras as vezes que tem uma má poesia, má escrita. E eu dou muito desse curso no Rio Grande do Sul. Então, muitos dos meus alunos são engenheiros. Os Benedicto têm a moral de escrever o poema metrificado e com rima. Eu falo, mas vocês são cara de pau, né? Reclama na largada e se vangloria na chegada. É porque é a área deles. Mas que bom, né? Porque não adianta, né? Você precisa colocar muito disso para fora. E a poesia é uma forma da gente colocar essas angústias, essas dores, que todo esse processo que eu acredito que você vai provocando nessas pessoas e no leitor, eu acho que a área deve ter muito isso. Se a gente utilizar isso para também escrever, sem dúvida, muito boa coisa vai sair, né? Não só no papel, não só no papel. A área no coração e na mente das pessoas. A gente vai fazendo uma conexão, né? Eu gosto... É importante a gente concatenar a competência da razão, no sentido do pensar propriamente dito, em contato com as emoções, em contato com o sentir. Né? É uma coisa muito, muito curiosa, porque a gente tem basicamente os 5 sentidos. Né? Nas neurociências existe apontamento para mais de 20 sentidos, tem até o sentido do tempo. Mas os nossos 5 sentidos, visão, audição, paladar, tato, enfim. Imagina que se você perder esses 5 sentidos, você está absolutamente desconectado do mundo. Olha a loucura disso. Tem sentido. Se você não enxerga, tem sentido, né? Se você não enxerga, não cheira, não sente gosto, não toca e não ouve, você não tem mais informações do mundo de fora. Você está preso dentro de você. Isso pode ser desesperador. Com certeza é desesperador. Né? A gente precisa ter esse contato com o mundo. Então, eu tenho a opção de usar o meu racional para entender, para imaginar, e o imaginar é maravilhoso. Para pensar a potência da nossa imaginação. Se eu desenho uma bolinha, faço um tracinho aqui, 2 aqui, 2 aqui, você sabe, se olha para aquela coisa que é absolutamente rudimentar, você já faz uma conexão, por conta da competência da tua imaginação, com a criatura mais complexa já criada em cima desse planeta, que é o ser humano. Né? Uma bolinha e 5 tracinhos. E a gente sabe o que é. E a gente sabe o que é. Então, a nossa imaginação é maravilhosa. E a área te afasta um pouquinho do celular também. Né? Porque exige uma leitura gostosa, uma leitura dedicada. São 34 falas, podem ser 34 dias de leitura. Né? Vai te tomar 4, 5 minutinhos, às vezes uma fala é um pouquinho maior, uns 7 minutinhos, mas deixa aquela fala te acompanhar durante o dia. Ao ler aquela fala,
Como que ela te faz sentir? Não te fez sentir absolutamente nada? Te fez sentir de que maneira, em que parte do teu corpo você sente aquilo que você está lendo? Então é um convite a essa competência da observação, né? Na internet, nas redes sociais, fala-se muito do autoconhecimento olhando para o sucesso, né? Então todo mundo que traz a ideia do autoconhecimento conecta essa ideia ao sucesso. E faz muito sentido. Porém, a turma está esquecendo só de contar que existe um valezinho, né? Não é uma ponte reta entre o autoconhecimento e o sucesso. Até porque sucesso é absolutamente relativo. O que é sucesso para você, para mim e para o meu filho? Eu não faço a menor ideia, só sei que vai ser diferente. Né? Então, essa conexão, essa ponte, ela vai ter um vale. E esse vale é o encontrar-se consigo mesmo na sombra. E esse é um momento muito desafiador. Então, a intenção é instrumentalizar quem está fazendo essa jornada com algo que permite materializar e lidar melhor com as sombras. Que aí vai gerar toda uma transformação. Eu pego tudo que eu acho que é negativo, que não está legal, e tenho ferramentas, elementos para transmutar até. Exato, é uma ferramenta. E o fato só para concluir a ideia de você ter trazido a palavra negativo, isso é muito curioso, porque isso também depende da tua interpretação para com o fato. Então você tem uma emoção como a tristeza, ela não necessariamente é negativa, porque, obviamente, ela me tira a potência, ela me deixa literalmente para baixo, né? O meu comportamento entristecido, ele denuncia o meu mundo interior, né? E eu preciso mudar esse negócio. Mas ele pode ser um convite a uma reflexão. Então, um movimento que é muito legal é estar na caverna, é não evitar a escuridão, é não evitar o desafio. Isso é muito importante, porque a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar evitar. A primeira coisa que a gente vai tentar fazer é fugir. Deixa eu dormir para ver se isso não existe mesmo. Para ver se apaga. Para ver se apaga. Aí vira pesadelo. Se amanhã não dói mais. E amanhã tá mais ferido. Não é? O que você queria ler pra gente? Vamos lá. O pessoal tá falando, puxa, legal, como é que é isso? Então deixa eu ler para vocês a primeira fala. Só para quem tá ouvindo a gente, existe um diálogo entre C e A, né? Então existe um diálogo, e este diálogo culmina nas falas. Sim. Então existem 34 falas. Então o que eu vou ler é a primeira fala com um final do primeiro diálogo. Então o leitor não vai saber qual é o início do primeiro diálogo, mas vai saber qual é a primeira fala. Vamos olhar. Galhos secos repousaram em meu peito, afiados pela secura que experimentava no seu deserto, em que apenas se desdobrava, porque continuava viva dia após dia. Rasgavam-me, inclusive minha pele, sem que cortes aparentes surgissem. Não por isso, mas apesar disso, uma dor intensa e persistente tocava meu peito. Aos olhos dos doutores, pouco justificava tal dor, mesmo que sem fogo havia fumaça. Embora embrenhados em mim, os galhos secos não estavam escondidos, nem protegidos de eventuais fagulhas suspensas no ar. Como havia de acontecer em um dia qualquer, uma dessas fagulhas repousou sorrateira sobre aqueles galhos, que portavam lâminas cortantes. Aos poucos um fogo se acendeu, um clarão surgiu. Meus olhos se abriram, mas minha visão se escureceu. Imaginei que veria o caminho, mas entrei em uma caverna. Meus dragões acordaram, e de suas bocas infernais o clarão que cegava se fez mais intenso. Eu rogava por suas asas, e não seu fogo, mas somente a labareda ardente pude ter. E aí finaliza com o diálogo C, né, que representa a figura masculina. Isso disse com uma alegria que parecia não condizer com o momento. Temos aqui o princípio de uma boa exploração. Como se sente? Há uma certa confusão. Não tenho certeza do que isso quer dizer, mas sinto o que você disse. Uma exploração que sempre desejei fazer, mas que não sabia como começar. Pareceu-me um relato de algo que nunca vi acontecer, mas soa como uma verdade em mim. Sinto-o queimar como se algo ardesse dentro de mim. Ótimo! Parece-me que algo ainda te incomoda. Tome mais um gole do chá e me conte. Né? A gente a gente já vai imaginando a cena. Isso é o livro, né? Exato. A gente vai visualizando cada detalhe que você acaba contando aqui. E esse é um processo bem interessante de escrita criativa, da gente fazer esse mergulho interno e
poder ir lá na quinta-feira. Dia 27 de junho. Que é o grande dia. A partir das 19 horas, né? Na Livraria da Vila da Fradique Coutinho. Isso aí é uma delícia, né? É muito Livraria gostoso, da né? Vila Fradique Coutinho, na próxima quinta-feira, dia 17. 27 de junho. A partir das 19 horas, eu já ia falar 17. 19 horas até mais ou menos umas 9h30, 10 horas fecha a loja. Provavelmente bastante tempo para poder conhecer o Tiago, prestigiar o lançamento do livro, bater foto e assim vai. Vamos tietar um pouquinho, né? Vamos tietar um pouquinho, é bom, né? E bater um papo. Tanto um processo, porque você disse que eram o quê? 4 mil... Mais de 4 mil páginas ao longo de 10 anos. E ele conseguiu condensar em algumas que ele pôde trabalhar com muito primor. Tá um livro lindo, viu? Obrigado. Parabéns. Uma mensagem para o nosso ouvinte e suas redes sociais. Vamos lá. No Instagram é @Tiago Petreca. Tiago sem H. É TIAGO-PETRSA. Quem frequenta o LinkedIn, a mesma coisa, Tiago Petreca. O que eu gostaria de deixar de mensagem para você é: viva, busque viver não só o que há fora, porém o que há dentro. Conecte esses dois mundos com o seu melhor. Entenda que é uma jornada que você faz sozinho, que pode e deve ser feita acompanhada, e que a área possa te acompanhar nela. Muito obrigada. Tamo junto. Obrigado. Conversei com o Tiago Petreca. Quinta-feira, lançamento na Livraria da Vila da Fradique Coutinho, lá em Pinheiros. Gente, Mundial, você vai ficando por aqui. Depois desse bate-papo super gostoso e interessante, viu? Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial. E você? Um grande beijo e até lá.